Lucille tinha acabado de receber uma grande promoção no trabalho, mas, infelizmente, foi baleado na rua logo em seguida. Por sorte, ele reencarnou em um novo mundo e se tornou o curandeiro mais poderoso. Lucille era um salariano e estava contatando seu chefe sobre uma reunião com um novo cliente, mas as coisas não correram bem. No entanto, ele não desiste e tenta sua sorte com outros clientes em potencial, determinado a alcançar sua meta. Eventualmente, Lucille encontra outro cliente e fecha um acordo, cumprindo sua cota mensal. Confiantemente, ele caminha para casa quando uma pessoa sai da delegacia, esfaqueia um policial e foge com uma arma. O oficial prende o criminoso, mas este resiste e dispara. A bala acerta o peito de Lucille, que cai de joelhos, segurando o peito e caindo no chão. Ele começa a perder muito sangue, mas ainda pensa na sua promoção e deseja celebrar, porém acaba morrendo tragicamente. Deus, porém, sente pena dele e decide reencarná-lo no mundo de Galdardia, onde existe magia e monstros. Lucille abre os olhos, confuso com as novas palavras que ouve. De repente, ele ouve um rugido e fica assustado ao ver um enorme dragão voando, mas por sorte o dragão não o nota. Ele então descobre suas novas roupas e recebe conhecimentos básicos sobre o mundo. Deus aconselha-o a abrir sua janela de status se quiser sobreviver. Lucille encontra a tela exibindo seu nome e idade e tem 1 hora para escolher o trabalho e as habilidades que deseja. Ele escolhe maestria de avaliação para aprimorar o desenvolvimento de suas habilidades, artes marciais para autodefesa, controle mágico devido ao seu potencial intrigante e sorte de monstro para aumentar sua sorte. Todas as suas habilidades estão no nível 1 de maestria. Ele decide ser um curandeiro, especializado em magia sagrada, para ajudar os outros, pois sabe que todo grupo pode precisar de seus serviços. Apesar disso, ele não tem coragem para enfrentar monstros. Lucille tem 3 moedas de prata e, como tem 15 anos, já é considerado adulto nesse mundo e precisa encontrar um emprego. Ele começa a caminhar tentando encontrar uma cidade, mas acaba se perdendo em seus pensamentos e tropeça em algo. Assustado, ele corre ao perceber que era o cadáver de um monstro. Ele se lembra de sua morte anterior e não quer que isso aconteça de novo nesse mundo. Seu desejo é envelhecer antes de morrer. Finalmente, seguindo um caminho definido, ele chega à grandiosa entrada da cidade. Ele fica preocupado ao ver uma mulher pagando para entrar e mostrando um cartão. Quando é sua vez, os guardas pedem sua identificação. Ele inventa uma história sobre ser um curandeiro de uma vila pequena que foi expulso e está procurando trabalho na clínica local. Os guardas ficam surpresos e consultam alguém dentro da cidade. Enquanto espera, Lucille se preocupa com o resultado. Os guardas retornam com uma mulher chamada Lumina, que questiona sua identidade. Ele explica que precisa de um emprego e é convidado a seguir Lumina até a guilda de curandeiros. Ele pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Bazen. Ele se desculpa, mas Bazen começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade sorte de monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da sorte de monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumina o deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Bazen.
Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumina o deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumina o deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumina o deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade.
Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumino deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumino deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumino deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila.
Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumino deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumino deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumino deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem,
mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte de Monstro. Ele pergunta a Lumina sobre a taxa de isenção e ela explica que se ele alcançar o nível 5 em sua afinidade com a magia sagrada antes de completar 20 anos, será considerado talentoso. Lucille decide trabalhar duro para atingir esse objetivo. Lumina o deixa na guilda dos curandeiros, onde ele preenche um formulário para se registrar. Ele não entende a linguagem, mas ela é convertida para o seu idioma. Ele percebe que Kiruru, a recepcionista, o respeita muito e acredita que ela é importante na guilda. Ele completa o formulário, mas tem um problema ao preencher o local de sua cidade natal, pois não conhece nenhuma vila. Ele pergunta se pode simplesmente escrever Vila e Kiruru, pensando que ele é tolo, concorda. Depois de entregar o formulário, Lucille espera, preocupado com o resultado. Kiruru volta com Lumina, que questiona Lucille sobre sua identidade. Ele explica que precisa de trabalho e é convidado a segui-la para a guilda de curandeiros. Lucille pergunta sobre pagar a taxa de entrada, mas fica sabendo que curandeiros não precisam pagar, pois salvam vidas. Lucille agradece aos guardas e entra na cidade, mas acaba colidindo com um homem chamado Basin. Ele se desculpa, mas Basin começa a ficar agressivo ao descobrir que Lucille é um curandeiro. Lumina retorna e fica ao seu lado, pronta para lutar se a situação piorar. Lumina continua guiando Lucille até a guilda e ele observa o mundo ao seu redor, confirmando que realmente reencarnou. Na guilda, Lumina explica que eles estão em Maritoni, uma cidade que pertence à República de Shiru. Lucille pergunta sobre a isenção da taxa de entrada e Lumina explica que curandeiros não pagam por salvarem vidas. Lucille reflete se sua habilidade Sorte de Monstro influenciou esse tratamento especial e a chama de Sensei da Sorte.